vendo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram tudo, espancaram e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, o sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. A compreensão da palavra de Deus determina o nosso modo de agir. Doutrina e prática são 2 realidades que caminham juntas. As heresias, ao longo da história da Igreja, sempre provocaram atitudes disparatadas, malucas, desequilíbrios, exageros, excessos na Igreja têm uma explicação, uma compreensão equivocada do que está escrito. No primeiro domingo da Quaresma, a única vez em que o demônio tem a autorização da igreja para falar de missa, o demônio se revela astucioso, habilidoso intérprete da palavra de Deus. E ele citou até o Salmo 90. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos.
sempre o abuso, o excesso. Dentro da igreja tem uma relação direta com a compreensão da Bíblia. Eu vos disse isso por causa de uma frase muito pouco comentada no Evangelho que nós acabamos de ouvir. O mestre da lei se levantou e quis colocar Jesus em dificuldade. Trata-se de uma pessoa esperta, conhece aquilo que vai perguntar, já sabe a resposta, mas quer passar uma rasteira em Jesus. Essa pergunta se chama capciosa. Eu já sei a resposta, mas quero ver se ele sabe. Claro que o professor que sabe da resposta, quando pergunta ao aluno, também quer saber se ele sabe. Só que aqui a intenção é colocar Jesus em dificuldade. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Uma outra pessoa já havia formulado essa pergunta a Jesus. Quem pode dizer em voz alta para ganhar uma passagem a pé para Maceió agora? O jovem rico, no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ocorre que ao jovem, Jesus explicou, mas a este, sem vergonha, Jesus não explicou, devolveu com uma pergunta. E é dessa pergunta que está a chave para o segredo, para os absurdos dentro da igreja e para as coisas mais bonitas dentro da igreja. Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como leis? Perceberam a segunda pergunta? A primeira é o que está escrito. A segunda é como você interpreta. Uma coisa na igreja é palavra de Deus. Outra coisa, palavras dos homens de Deus. Vocês estejam atentos. Nem tudo o que os ministros de Deus dizem é aquilo que Deus diz. Vocês viram recentemente um sacerdote de uma diocese de São Paulo que pelo YouTube fez algumas declarações, certamente como Senhor do mundo, acima do bem, do mal, se julgou na posição com autoridade para discordar da igreja em matérias delicadas, não polêmicas. Para a igreja elas são bem claras, não tem nada de polêmico. A igreja tem uma posição bem clara, bem definida a respeito dos temas tratados por esse sacerdote. Como ele lê? O problema é que dentro da igreja muitas pessoas mas absolutizam, divinizam, beatificam e canonizam qualquer coisa que saia dos lábios dos sacerdotes, simplesmente porque são sacerdotes. Eu penso que isso é, num primeiro momento, fruto de uma confiança tremenda que a Igreja Católica ainda tem junto aos fiéis. E essa confiança leva algumas pessoas a afirmarem: o padre disse, logo está correto. O padre falou, o padre ensinou. Bom seria se todos os sacerdotes, dos seus lábios, como diz o profeta Malaquias, capítulo 3, deles se espera a instrução, a doutrina, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. E esse fato, que redundou no processo de demissão do Estado clerical, esse sacerdote vai ser demitido nos próximos meses. Essa questão da diocese de Botucatu é precisamente esta no versículo 26, cravem nos olhos no jornalzinho. O que está escrito na lei? Como leis? São duas perguntas. Primeiro, está escrito. Segundo, a leitura que você faz são outros 500. A interpretação que você dá, esse é o problema. Então ele responde,
E não pode deixar de ser, porque se não respondesse Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ele é que cairia em contradição. Portanto, Jesus o emparelha, entre parênteses. Você pensa que está lidando com quem? Com um bobo, por acaso? Não creio que Jesus tenha pensado isso. Mas na minha imaginação nordestina, é possível que nosso Senhor tenha devolvido na mesma moeda, mas nosso Senhor não pecou. E ele cita o que está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Rigorosamente é a mesma resposta que Jesus deu ao jovem rico, só que Jesus citou os mandamentos. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mais ou menos a mesma coisa. Até aqui temos um diálogo muito parecido, só que da parte do jovem e da parte deste mestre da lei, a resposta ela é diferente. Um cita Deuteronômio 6,4 e Jesus fala do Êxodo capítulo 20, onde tem os 10 mandamentos. Agora, vem uma outra questão. Jesus foi delicado, respondeu a primeira pergunta. Você respondeu, está escrito na lei isso. Agora tem alguma coisa aí que precisa de explicação. Como é que você lê? Isto é, como é que você interpreta isso? Aqui nós chegamos numa situação, e é preciso citar a polêmica que existia naquele tempo, no tempo de Jesus, sobre quem é a pessoa do próximo. Israel, no tempo de nosso Senhor, tinha, por assim dizer, uma divisão religiosa. Não havia unanimidade de compreensão dos textos sagrados. Os fariseus, por exemplo, tinham uma interpretação bastante restrita desse mandamento. Próximo é apenas quem está próximo e que gosta da gente, sobretudo os nossos familiares. Esses são os nossos próximos. Os saduceus tinham uma outra ideia. Os escribas interpretavam de outra forma. Havia também os radicais, que deram origem à comunidade de Qumran, no século I e século II, que admitiam que o próximo era qualquer pessoa, desde que essa pessoa não lhe fizesse mal. Então não havia uma unanimidade de compreensão a respeito do próximo. Reparem que Deuteronômio de Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Sobre o mandamento de amar não se discute, mas a questão é quem é o próximo. E quem é o meu próximo? Disse ele. E aí começa a parábola. A parábola do samaritano. Eu creio que, juntamente com a parábola do filho pródigo, uma das mais famosas, das mais citadas, das mais comentadas. Quem é essa personagem chamada samaritano na parábola? Quem é este homem que é assaltado e que, quase morto, é jogado à beira da estrada? Quem é o sacerdote? Quem é o levita? Quem é ou quem está na enfermaria? E essas duas moedas que o samaritano entregou ao dono da enfermaria, o que isso significa? Permitam-me voltar no tempo a 1700 anos. 1700 anos atrás, um dos padres da igreja, chamado Orígenes, deu a seguinte interpretação, que é muito bonita. Atentos, aspas: o homem que estava descendo pelo caminho é Adão, Jerusalém é o paraíso e Jericó é o mundo. Os salteadores são os poderes hostis, o sacerdote é a lei e o levita são os profetas. O samaritano é Cristo. As feridas são a desobediência, o animal é o corpo do Senhor. A hospedaria que aceita todos os que desejam entrar é a igreja. Os 2 denários são o pai e o filho. O hospedeiro da estalagem é o sacerdote da igreja, a quem foi confiada a cura.
E o fato de que o samaritano prometeu voltar representa a segunda vinda do Salvador. É uma interpretação clássica. A parábola, então, não seria uma lição acerca do bem que nós devemos fazer, mas antes de tudo, da bondade que se encarnou, do bem que Cristo fez pela humanidade ao se encarnar. É claro que a parábola tem uma aplicação para a nossa vida, porque a última frase é: vai e faze a mesma coisa. Mas a parábola se refere a nosso Senhor Jesus Cristo. Mais especificamente sobre a pessoa do samaritano nessa parábola, há um texto de Clemente de Alexandria. Nós estamos aqui no século também IV depois de Cristo, que diz, aspas, quem poderia ser este próximo, senão o próprio Salvador? Quem mais do que ele teve piedade de nós, que estávamos para ser mortos pelos dominadores deste mundo de trevas, com as muitas feridas, os medos, as paixões, as iras, as dores, os enganos, os prazeres. De todas essas feridas, o único médico é Jesus. É Ele que derrama sobre nossas almas feridas o vinho que é o sangue da videira de Davi. É Ele que doa copiosamente o óleo que é a piedade do Pai. Fecha aspas. Então a Igreja Católica já tem uma interpretação muito precisa sobre esta parábola riquíssima. Importa agora nós esquadrinharmos versículo por versículo essa lição tão importante para nós. Mas antes, uma pergunta. São José, a igreja é sábia quando coloca 4 leituras na liturgia das solenidades, domingo sobretudo. E essas leituras diz a igreja que tem relação uma com a outra. Mas qual a relação da primeira leitura de hoje com o Evangelho? A primeira leitura de hoje fala de mandamentos. Qual é a relação? Vamos dar uma olhada no livro do Deuteronômio, no capítulo 30. Existe uma relação, e não é por causa dos mandamentos, mas por causa do último versículo. Leiamos o versículo 14, o final da primeira leitura de hoje. Esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. No Evangelho de hoje, nós temos um sacerdote que representa o culto que não se aproxima daquele que foi salteado, daquele homem que está morrendo, se afastou, se distanciou. Depois veio o levita, também passou por longe. A primeira leitura de hoje nos dá uma indicação. A palavra está bem ao teu alcance, ou seja, está perto de ti. O samaritano que se aproxima daquele coitado é símbolo de Cristo, palavra que veio ao nosso encontro, palavra que se fez carne, palavra que se compadeceu da nossa miséria. Esta palavra, que no Antigo Testamento é compreendida como algo pronunciado e algo escrito, no Novo Testamento é algo encarnado. Verbo é uma palavra que define a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é verbo, não é nem palavra, e é algo mais específico. Todos nós sabemos, numa frase, qual é a função sintática do verbo. O verbo denota ação, e não é preciso que haja um sujeito. Existe verbo que é sem sujeito. Choveu, oração sem sujeito, mas tem verbo. Jesus é o verbo, é a palavra de Deus operosa, palavra que se encarna, palavra que vem ao encontro do homem. No capítulo 10 da carta de São Paulo aos Romanos, versículos de 8 a 10, existe a seguinte frase,
que é fundamentada nesse último versículo da primeira leitura de hoje. A frase é: a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Bom, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se chega à salvação. Então a primeira leitura de hoje tem muita relação com o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Mas há um outro detalhe da primeira leitura que eu queria destacar: a questão da dificuldade de se praticar a palavra de Deus. No capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 5, ele diz, nosso Senhor: sem mim nada podeis fazer. Logo, sem a graça de Deus, em Cristo e na força do Espírito, ninguém consegue cumprir os mandamentos da lei de Deus. A dificuldade aqui tem uma razão de ser. Moisés diz ao povo que a palavra não é difícil demais, nem está fora do alcance do povo. A questão da dificuldade relaciona-se com a radicalidade da palavra. Lembrem-se que nós estamos aqui em pleno momento em que Deus concede as tábuas da lei ao povo, por meio de Moisés. E temos os 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua boca e o teu coração, amarás o teu próximo, e depois segue: santificarás o dia do Senhor, não tomarás o nome do Senhor em vão, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não pecarás contra a castidade, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas alheias. Isso é uma novidade para o mundo antigo. Agora, Israel, que não conhecia uma explícita relação da vontade de Deus para o povo, fica chocada com essas novas disposições. Agora não podemos mais mentir, não podemos mais cobiçar a mulher do outro. Isso é demais, é muito exigente. É uma novidade para o mundo antigo. Se já era novidade a questão do monoteísmo no mundo politeísta, agora o único Deus tem normas claras para o povo, e temos que disciplinar a nossa conduta diante dessas coisas exigentes. E detalhe, muitos mandamentos têm não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não pecar contra a castidade, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. É não demais. Muitos reclamavam. Moisés disse: não é difícil demais. Agora, a palavra está bem ao teu alcance. Agora é do teu conhecimento. Agora tu podes lê-la. Eis porque Deus determinou que fosse feita uma urna chamada de tabernáculo, uma espécie de baú, onde as tábuas da lei deviam ficar ali. Deus gravou os 10 mandamentos em tábuas de pedra e entregou a Moisés. Era o sinal da presença de Deus no meio do povo. Ninguém podia dizer: eu não conheço. Há um princípio do direito civil que diz que a ignorância da lei não exime a pessoa do dever de obedecê-la. Mesmo que você diga: eu não sabia. Deveria saber, porque a presunção é do conhecimento. Isso tem origem na Bíblia, teologicamente falando, aqui nesse versículo. Ela está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração. Israel tem uma tática mnemônica muito interessante para gravar. A melhor maneira de você decorar uma coisa não é ler, mas é falar baixinho e repetir. Por quê? Porque você tem, de uma só vez, você tem 3 partes do corpo funcionando. Você tem a boca que fala, o olho que lê e o ouvido que escuta. A melhor maneira de decorar um texto é ler, estudar, sistematizar, colocá-lo no papel e depois repetir isto. Essa é a técnica minha, a técnica dos sacerdotes que estão aqui presentes. É a melhor maneira de decorar textos, de ter a ideia da homilia na cabeça, para não dizer besteira e para fazer uma coisa com o corpo, com introdução, começo, meio e fim, etc. Pois bem, está em tua boca e em teu coração. Boca porque você pronunciou, coração porque você gravou, agora você não tem desculpa alguma. Reparem que isso é uma sutil alusão
a esse mestre da lei, que conhecia muito bem a lei, mas queria se desculpar, porque talvez na concepção dele, da corrente teológica que ele defendia, próximo era apenas aquele que está próximo e aquele que faz aquilo que lhe agrada. Não seria o estrangeiro, não seria o inimigo, não seria fulano ou beltrano. Explicada a primeira leitura, voltemos para a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Este homem, já sabemos, segundo a interpretação de Orígenes, é Adão. Logo, é a humanidade toda. Jerusalém, repito, é o paraíso e Jericó é o mundo. Detalhe, de Jerusalém para Jericó são 23 quilômetros, menos que daqui para Águas Lindas. Depois, estes arrancaram-lhe tudo, espancaram e foram-se embora, deixando-o quase morto. É, segundo Orígenes, a situação da perda da santidade original. O homem caiu no pecado por iniciativa sua. O demônio arrancou a santidade dele. E o livro do Gênesis descreve isso no final do capítulo 3, ao dizer que o homem e a mulher ficaram nus e se esconderam. Andavam nus antes do pecado e não se envergonhavam. Agora, sem a graça, perderam, foram despojados, foram agredidos, foram privados da graça de Deus. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. A história do Antigo Testamento é marcada por uma presença, a presença do sacerdócio no meio do povo de Deus. O sacerdote aqui, segundo a interpretação de Orígenes, é a lei, a primeira realidade provisória que Deus concedeu ao povo de Israel. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Aqui é preciso citar São Paulo nas cartas aos Romanos e aos Gálatas. O homem não é justificado pela lei. A prática da lei de Moisés não justifica o homem. Foi uma realidade importante, pedagogicamente provisória, que devia dar lugar, por ocasião da vida do Senhor, à lei de Cristo, à lei do Espírito, à lei da graça, e não mais à lei de Moisés, que estava fadada a desaparecer. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. A lei não se aproxima do homem para salvá-lo. A lei não salva, a lei não justifica. A prática da lei de Moisés não liberta o homem das suas chagas. O mesmo aconteceu com o levita. Segundo Orígenes, já citamos o texto dele, símbolo dos profetas. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. As profecias sem Cristo são letra morta. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A letra mata, o Espírito vivifica. Sem Cristo, todas as profecias caem por terra. Salvo se elas forem animadas pelo Espírito de Cristo, se referirem a Cristo e conduzirem o coração dos homens a Cristo. Profecias sem Cristo, estamos em pleno judaísmo. Os judeus reconhecem que nós chamamos de Antigo Testamento de texto de livros sagrados. São profecias para eles, mas eles negam Cristo. Portanto, sem Cristo, o Antigo Testamento é inócuo. Também não salva, também não liberta, também não cura. Agora vem o samaritano. A palavra samaritano tem na sua etimologia o seguinte sentido: guardião. Samaria é o lugar que guarda, etimologicamente falando. É símbolo de Jesus Cristo. Porém, Jesus coloca essa figura de propósito. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. No diálogo de Jesus com a samaritana, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, os apóstolos, quando veem Jesus conversando com uma mulher, pertencente a um povo que não se dava bem com os judeus, ficaram abismados. Pois bem, os samaritanos
é um samaritano. Jesus, um judeu, aqui se identifica com um estrangeiro que era rejeitado pelos judeus. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, diz o Salmo 117. Pois bem, o samaritano estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão, chegou perto dele. Sabem quando isso acontece? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse samaritano é Jesus, e Jesus chega perto da humanidade de forma incomparável quando assume a humanidade. Não é um Deus que se aproxima e geograficamente se diferencia daquele que está sofrendo. Não, pela encarnação, Jesus se torna possibilidade de sofrimento, possibilidade de ofensas, possibilidade de ser vítima até a morte e morte de cruz. E sentiu compaixão. Estamos aqui no ápice do mistério da encarnação. João capítulo 3, versículo 16. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós estamos no mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Teve compaixão. Continua o texto, aproximou-se dele, fez curativos, como Dom José, curou minhas feridas, expondo as dele, sarou minhas chagas, abrindo o seu lado, sanou-me por completo, tornando-se ele bandido, curou-me de todas as minhas feridas, fazendo-se ele opróbrio, vergonha, infâmia, bandido, abjecto, réprobo, condenado, rejeitado no Calvário, derramando óleo e vinho nas feridas. Óleo e vinho. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu. Leu Jesus a profecia de Isaías 61 no começo do seu ministério na sinagoga de Nazaré da Galileia, Lucas capítulo 4. O vinho evoca a matéria do sacramento da Eucaristia que ele utilizou na véspera de sua morte. Óleo e vinho, símbolos do Espírito. Óleo, vinho que se transformou em sangue, a bebida que salva, que cancela os nossos pecados. Tomou o cálice com vinho, deu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Uma leitura médica, científica desse versículo tem também razão de ser. O óleo, ele tem a finalidade de aliviar a dor, e o vinho, por conter álcool, sem o que o vinho não é fermentado, o álcool tem uma propriedade de estagnar o sangue. Tanto é que quando alguém tem uma hemorragia, antes de chegar a SAMU, antes de levar para o hospital, o que é que se recomenda? Passe álcool, porque o álcool vai estagnar, vai aumentar a quantidade de glóbulos brancos que tem a finalidade de estagnar o sangue, de coagulá-lo para cessar a hemorragia. Agora vem a interpretação teológica. Óleo, símbolo do Espírito, aquele que te santifica depois de te resgatar do poder das trevas, depois de sanar as tuas feridas. E o vinho, que também salva, porque ele cancela os pecados, porque foi a matéria utilizada por Jesus para a celebração da Eucaristia, símbolo, matéria que é transformada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Óleo e vinho nas feridas. O Senhor, vendo as tuas desgraças, teve compaixão de ti e te deu o seu sangue, vinho, e deu o seu Espírito. A última coisa que ele entregou na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, o óleo. Depois colocou o homem em
seu próprio animal. O jumento aqui é símbolo de quê? É símbolo do corpo do Senhor. Ele carregou sobre si as nossas feridas, diz a profecia de Isaías, capítulo 52, versículos de 6 a 8. E levou a uma pensão, onde cuidou dele. A pensão já sabemos o que é a Santa Igreja. É ali que tuas feridas são sanadas, que tuas chagas são curadas. De tantas formas, tu que vivias nas trevas, foste curado pelo sacramento do batismo. Tu que cometeste pecado depois do batismo, foste curado no sacramento da penitência. Tu que és curado pelo dom da palavra em cada homilia da celebração da Santa Missa. Aqui está a hospedaria. Aqui está o que o bom samaritano providenciou, para que nada te falte, para que nenhuma chaga seja exposta, para que o teu coração seja vivificado depois de ter experimentado uma longa trajetória no caminho da condenação. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. 2 moedas de prata. O pai que te gerou pelo filho, e o filho enviado do pai que te salvou pelo seu sangue derramado e pelo Espírito dado por um e por outro. 2 moedas, 2 garantias. Fostes comprados por um alto preço. Assim termina o capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. O preço que nos foi dado, o valor nosso, é o valor do Pai e do Filho. Vede que prova de amor nos deu o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos, diz a primeira carta de São João, capítulo 2. E o preço também da vinda do Filho do Homem, o preço do seu sangue precioso. Toma conta dele, Igreja de Deus, cuida dos chagados, zela pelos aflitos, pelos agonizantes, pelos desnorteados, pelos desanimados, pelos que vivem na ignorância. Filhos queridos, capelães aqui presentes, toma conta dele. A Igreja castrense confia aos vossos rogos, a vossa solicitude, aos vossos cuidados, nas vossas capelanias e paróquias, aqueles que se encontram quase mortos, como esta personagem anônima da parábola que acabamos de ouvir. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Ou seja, eu virei um dia na glória para recompensar os bons e punir os maus. E vocês, por terem se esgotado, por terem se consumido, por terem dedicado a vida de vocês a curar os enfermos, a sanar as feridas dos corações, vocês vão receber muito mais. Na tua opinião, Jesus aqui é até certo ponto irônico, opinião, você não tem certeza não, você tem opinião, você faz uma leitura que lhe agrada do mandamento para se esquivar da obrigação de amar a todos os seres humanos. Você deturpa a Escritura ao seu bel prazer. Você faz uma leitura tendenciosa. Depois dessa parábola, eu quero ouvir sua opinião. Opinião significa uma coisa sua, é algo subjetivo, é um parecer seu. Qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos semelhantes? Ele respondeu: não podia ser diferente, porque também cairia em contradição aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. A frase de Nossa Senhora nas bodas de Caná: fazei o que ele vos disser. A frase do Pai no batismo de Jesus no Jordão: eis o meu filho muito amado, em quem eu me comprazo, ou filho, tem ressonância na última frase de Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Agora que você citou o texto, o que é que diz ali? E agora que você
que o próximo é qualquer ser humano que necessita da sua ajuda, faça a mesma coisa. É hora de concluir a homilia, e eu faço prazerosamente citando a segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Deus quis habitar em Jesus com toda a sua plenitude e reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Eu penso que já expliquei ainda há pouco as duas moedas que o samaritano entregou ao dono da enfermaria. Aqui está a moeda que é capaz de levar o ferido em estado terminal a ser curado. O preço do nosso resgate, o sangue de Jesus. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração é liberado. Alegrai-vos, filhos da igreja, alegrai-vos, discípulos de Jesus, porque o bom samaritano, ele veio ao encontro da minha, da sua, da nossa miséria. Jamais nos desesperemos. Temos diante de nós um bom samaritano que constantemente se debruça, passa perto da nossa vida e solícito, cheio de misericórdia, venha ao nosso encontro para nos salvar. E corramos com confiança ao seu poder. Busquemos os meios ordinários para a cura da nossa alma na igreja: o sacramento do batismo para os pagãos, o sacramento da penitência para quem já é batizado, e o sacramento da Eucaristia, onde são dados todos os dias na igreja ao mesmo tempo. Primeiro, sua palavra que cura. Que palavra preciosa! E a Eucaristia que alimenta, o corpo que fortifica, o sangue que nos purifica de todas as nossas misérias. Penso que a parábola do bom samaritano foi modestamente explicada, não foi mérito de minha parte, foi puramente a doutrina da igreja, a sua santa palavra, os santos padres. Oxalá fiquem impregnados no nosso coração aqueles ensinamentos que o Senhor desta missa nos transmitiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade,
necessário, é nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida, nunca abandonais a obra da vossa misericórdia, da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, como os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós lhe suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortaleceis, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Dino, seu Bispo Auxiliar José Francisco, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelos estados da vida. Tornai viva a nossa fé, a nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, especialmente os militares brasileiros e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires e todos os santos,
Os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Aonde Cristo nos uniu. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-nos com um sinal de paz. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei as palavras e me salvam.
Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, pelas nossas organizações militares, e continuai repetindo o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que eles sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Sentados. Temos hoje a alegria de contar com a presença de inúmeros sacerdotes do nosso Ordinariado Militar no Brasil. Eles mesmos irão se apresentar, tendo à frente o nosso caríssimo Padre Valentim, já conhecido daqui de Brasília, nosso capelão-chefe do Exército Brasileiro. Nós temos esse ano 5 capelães católicos e um evangélico. O evangélico está participando nesse momento de cultos de igreja,
4, está só faltando o André. Ele perdeu o cunhado dele e a mão vai estar terminando hoje à noite. Eles estão passando por 3 períodos: estágio. Primeiro na AN, que é agora quase 2 vezes. O segundo na ESA, que está passando conosco aqui em Brasília 1 mês, para conhecer um pouco mais de perto a Cúria, bem como os tarefas da DGB. Vamos se representar agora. Sou o Padre Nilson, tenho 6 anos de ordenação sacerdotal, sou da Diocese de Taubaté, São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sou o Padre Escacelo, sou da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais, tenho 7 anos de vida sacerdotal. Sou o Padre Adriano, sou natural de Resende, Rio de Janeiro, porém toda a minha formação foi em São Paulo, na Diocese de Santa Maria, na Fernando Figueiredo. Tenho 6 anos de padre. Sou frade capuchinho, tenho 5 anos de ordenado e sou conselheiro. Os nossos distintos capelães encerrarão o seu estágio junto ao Ordinariado Militar do Brasil, aqui em Brasília, no próximo dia 23 e devem estar retornando para a AMA, dia 25, se não me engano, 26. Então, em nome do Ordinariado Militar do Brasil, mais uma vez, boas-vindas. Estamos imensamente felizes com mais uma conquista pessoal de vocês, ao passarem no concurso e a conclusão do estágio, que eu espero seja exitoso, que sejam promovidos e que possam iniciar o Ministério do Ordinariado Militar do Brasil cheios de fervor pela salvação das almas. Registramos também a presença do Padre Eudaci, capelão da Polícia Militar do Distrito Federal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Jesus, o bom samaritano, o Evangelho de hoje nos pede, última frase do Evangelho: Pai, e faze tu a mesma coisa. A lição é prolongar no tempo e no espaço a caridade, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo aos necessitados, também aqueles que não nutrem por nós sentimentos bons. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e maltratam. Assim sereis semelhantes ao vosso Pai que está nos céus, disse Jesus. Mateus 5:44. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Maria,